Olá, viajante! Esse é o Viajando na Maionese, um podcast onde a gente conversa sobre destinos, gastronomia, dicas e experiências de viagem. Meu nome é Lincoln, eu sou apresentador deste podcast. Sou Leda, também apresentadora desse podcast. Vamos viajar na maionese juntos? Vamos! No episódio desta semana, a gente fala, que é o episódio número 25, a gente fala sobre o quê? Taranana, eu não dei spoiler semana passada sobre qual seria o assunto do podcast. Você quer ter o prazer de falar sobre o que é? 8 destinos nacionais para viajar depois da pandemia. Isso, depois da pandemia. Por quê? Porque a gente continua a dizer para vocês: agora não é a hora de viajar, não é? Embora já exista aí toda uma tendência de reabertura, tem gente viajando aí para Spa, tem gente indo para Natal, tem gente indo para Gramado. Não é hora de ir. Fique em casa. Fique em casa, espere. Planeje. Quando houver segurança, você vai poder viajar. A gente diz, eu pelo menos digo que eu acho que hoje é a oportunidade de você buscar opções de viagem flexíveis para pagar mais barato para poder viajar quando for seguro. Quando for seguro voltar a viajar, esse que a gente vai falar hoje são 8 destinos que tudo indica que vão ser lugares bacanas para poder visitar. Eu acredito que a segurança só venha junto com a vacina também, né? A total segurança. Ah, sim, total segurança só com a vacina. É. Mas o que já estão dizendo por aí, dá para você, tomando as precauções, distanciamento social, ficar ao ar livre, já ter atividades sociais. Ou então, se você já pegou a Covid e se recuperou, você pode viajar. Pois é. Então, quais lugares seriam esses que a gente vai falar? Primeiro lugar! Mas já assim, já começar de cara? Sim! Sem introdução? Sim! E quem acompanha a gente sabe qual é o primeiro lugar. Qual que é o primeiro lugar? Quem é meu querido? O seu querido sou eu. Não, de lugar pra ir. Então é queridinho. Quem é meu queridinho? O seu queridinho é o Clube Med. Clube Med. Sim, é o primeiro lugar da lista. E por quê? Por quê? Porque ele é maravilhoso, porque ele tá se preparando para receber todo mundo, porque ele tá tomando precauções e... Bom, eu acho que assim, o primeiro ponto que dá para analisar é que são viagens curtas. Porque no pós-pandemia... O Lincoln é o técnico, eu sou a emoção, vocês já viram, né? No pós-pandemia, a tendência, ou seja, hoje o que se tem de tendência é que as viagens realizadas no futuro, nesse futuro pós-pandemia, vão ser viagens curtas, viagens de destinos próximos, destinos regionais, voos curtos, nada de ficar 12 horas dentro do avião para ir para a Europa. Ou 9 horas para ir para os Estados Unidos. Nem podemos ainda. Pois é. Mesmo quando puder, for reabrir, que talvez aí estão dizendo, setembro já volte a reabrir os voos, enfim. Mas um voo para Porto Alegre, Rio-Porto Alegre, São Paulo-Porto Alegre, de máscara, um voo curto, dá para fazer. Com filtro nos aviões, dá para encarar. Uhum. O risco é muito menor. Sim. Então você tem aí o Clube Med porque... São 3 destinos que o Clube Med oferece. Primeiro, Angra. Do lado do Rio de Janeiro. Do lado do Rio de Janeiro. Então, quem é do Rio dá pra ir de carro, não dá? Pertinho. 1 hora tá no Clube Med? Sim, muito perto. Mangaratiba? Muito não perto. É? Quem tá em São Paulo? Clube Lake Paradise, o Clube Med Lake Paradise. Fica em Mogi. Em 1 hora, saindo de São Paulo, também tá no Clube Med. Até menos, né? Um pouquinho menos. Então, assim, são destinos que dá pra você fazer com o seu carro. Terceiro destino do Clube Med, Trancoso, que está do lado de Porto Seguro. Então, também é um... Se você está em São Paulo e quiser fazer Rio de Janeiro, você vai pegar um voo São Paulo-Rio e tem o transfer do Clube Med para lá. Se você for fazer Trancoso, Lake Paradise em São Paulo e estiver no Rio, você pega um voo para São Paulo, tem transfer até o Lake Paradise. Ou vai de carro, como a gente já fez. Ou você pega um voo para Porto Seguro e tem o transfer para ir até Trancoso. Detalhe, o Clube Med já anunciou, né, que dentro dessas opções de pós-pandemia, quando os villages reabrirem, que esses transfers também vão ter distanciamento social, também vão pensar em uma forma para que não tenha problema de contaminação. Provavelmente vão diminuir o número de pessoas dentro das vans. Provavelmente. Então é assim,
esse é um dos motivos. Distância faz parte desse turismo desse novo jeito de fazer turismo, que é viajar perto de casa, lugares próximos. Um outro detalhe é com relação às medidas que estão sendo tomadas, que a gente até conversou no episódio retrasado, que a gente falou sobre quando vai ser possível voltar a viajar, lembra? A gente comentou sobre quais seriam as ações que o Clube Med e os outros hotéis e resorts estavam tomando para tomar para quando fizesse a retomada. Então, volta lá, ouve o episódio 23, que a gente fala sobre essas ações. Sobre os diferenciais do Clube Med. Isso. Não, sobre os diferenciais de todos que os hotéis estão fazendo. Mas é que a gente está falando especificamente do Clube Med. Sim, mas essas ações não são só do Clube Med. Não. Ele está tomando ações, mas outros hotéis também estão tomando ações parecidas. Sim. Não é? Então, primeiro lugar que a gente falou da lista é o Clube Med. E aí eu incluo, já que eu estou falando de um resort, os outros resorts também. Porque existe uma associação chamada Resorts Brasil, que inclui 55 resorts espalhados pelo Brasil e que ela já tem nos associados datas de reabertura desses resorts, desses 55. Alguns já abertos. Alguns já abertos. Mas nessa lista tem resorts que não tem data de reabertura, que não definiram ainda. Quais são eles? Aqua Beach Park Resort, que data a definir, que fica no Nordeste, no Ceará. Uhum. Que ele fechou dia 19/3 e não tem data para reabrir. Temos o Clube Lake Paradise, Clube Med Lake Paradise e o Clube Med Rio das Pedras, que fecharam dia 22/3 e também não tem data para abrir. Os dois ficam no Sudeste, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. E o Clube Med Trancoso, no Nordeste, na Bahia, que também foi fechado no mesmo dia e também não tem data fechada para reabrir. Temos também outro no Nordeste, o Sweet Beach Park Resort, que fica no Ceará também, que foi fechado no dia 19/3 e não tem data para abrir. E o Wellness Beach Park Resort, também no Nordeste, também no Ceará, fechado na mesma data, 19/3, e está com a data a definir de reabertura. Então, dos 55 resorts que fazem parte da rede, a gente tem aí 7, é isso? 6. 6 resorts dos 55 não tem data. Sim. Isso significa que 49 já tem data para reabrir. E a maioria já está reaberta. A maioria já está reaberta. Então tem hotel que reabre agora em julho, tem hotel que tem data prevista para reabrir em agosto, e a maioria já está aberta. Também. Setembro também? Também. E aí a maioria já está aberta. Então, sim, essa rede que faz parte do Resort Brasil é que definiu já um protocolo de segurança para os associados. Então, alguns têm um protocolo mínimo, mas alguns já oferecem diferenciais ou mais protocolos ainda do que aqueles definidos inicialmente. Pelo que eu percebi, a maioria dos resorts tem procurado priorizar atividades ao ar livre, cuidado com a alimentação, diminuindo o contato dos clientes, dos hóspedes, com utensílios que possam contaminar outros. Então, pensando mais numa alimentação individual ou pratos pré-montados, e também uma menor taxa de ocupação, que com certeza, gira em torno aí de 40 50, a 60% de ocupação no máximo. Então, basicamente, aí claro, né? Uso de máscara pelos funcionários, pelos hóspedes, uso de máscara pelos hóspedes, higienização constante das áreas comuns, distanciamento distanciamento em fila de check-in, priorizar meios eletrônicos, restaurante que tem cardápio à la carte, oferecer as opções para que o cliente veja no seu próprio smartphone, ele lê um QR Code e ele tem acesso ao cardápio para não ter que manusear. Isso são rotinas do dia a dia, mas as grandes são essas que eu falei mais lá atrás. Lembrando que os links estão na descrição do nosso podcast. Isso, na descrição do episódio, na página desse episódio, você encontra o link para todos os lugares e os serviços que a gente vai citar aqui hoje. Então, essa relação dos resorts que já estão abertos, que vão reabrir,
desses 55 que fazem parte da associação, você encontra na página do nosso episódio desse podcast. Curiosidade, Sim. Sabia que um resort chamado Vale Suíço Resort, em Minas Gerais, está aberto desde o dia 30 de abril? Nossa, poxa. Doido, né? É. Se a data tá correta aqui na planilha do site. Eu acho que eles não iam colocar informação. Incrível, né? É. Minas Gerais. Minas Gerais. Pois é. Bom, se a gente falou de Clube Med, falamos de Clube Med Lake Paradise, falamos de Clube Med Rio das Pedras, que fica no Rio de Janeiro, e falamos de Clube Med em Trancoso. Já que a gente falou de Trancoso, a gente tem que falar de uma região do Brasil que acho que quando se pensa em turismo de massa, um turismo mais acessível, é o primeiro lugar que vem na cabeça. Pensou Brasil, vem o quê? Porto Seguro, não Sim. é? É onde o pessoal vai fazer... Sul da Bahia, de uma forma... Sul da Bahia. Porto Seguro, Arraial da Ajuda, Trancoso, que foi um destino que algumas pessoas que gostam de uma coisa mais requintada, meio que torcem o nariz para Porto Seguro. Porto Seguro é destino... eu achei tão bonitinho. Mas então, é uma visão equivocada. Mesmo porque essa região do sul da Bahia tem para todos os gostos, tem para todos os bolsos. Uhum. Então, assim, você consegue ficar numa pousada simples, perto da passarela do álcool? Sim. Consegue. Você consegue ficar num resort de luxo em Arraial da Ajuda ou em Trancoso? Com certeza. Consegue. Você consegue ficar numa pousada fantástica, quase que com atendimento personalizado na Praia do Espelho? Ai, maravilhoso. Consegue. Uhum. Então, assim, para nós, a Bahia é um super destino para o pós-pandemia. Mesmo porque a infraestrutura do sul da Bahia é muito boa, eles dependem do turismo. Então, o depender do turismo é saber se adaptar a essa nova realidade. Eu tenho certeza que o sul da Bahia vai estar muito bem preparado para receber. E tem muita opção de lazer ao ar livre, né? Então, isso favorece muito no pós-pandemia. Tem. A gente tem infraestrutura hoteleira, a gente tem atividades para você fazer ao ar livre, em pequenos grupos, e o melhor indicador desse cenário positivo para a região é que quase todas as reservas feitas para o período em que os hotéis estiveram fechados foram remarcadas e não canceladas. Isso segundo o diretor da rede de resort Porto Seguro, Praia Resort, que é o Richard Alves. Isso é maravilhoso, porque... Indica que as pessoas querem voltar para lá. Sim, acreditam que tudo vai ficar bem, né? A gente não tem um episódio ainda falando sobre essa região. É uma região que a gente conhece, né? E que a gente gosta. Talvez a gente faça um podcast quando a gente conseguir pro Clube Med Trancoso. Uhum. Aí a gente faz um episódio para falar sobre Porto Seguro, sobre Arraial da Ajuda e sobre Trancoso. Mas a gente já foi, tá? Para Porto Seguro, para Trancoso e para Arraial. Sim. O que mais que a gente tem para falar? Sim, a Praia do Espelho, em Curuípe, que a gente já foi, que é um lugar maravilhoso. É linda demais. Distanciamento social, certeza. Total. Porque a gente foi para lá. A gente devia ter umas 6 pessoas na praia? Eu acho que nem isso. Não é? Tínhamos nós, um índiozinho. Tinha um índiozinho. Acho lindo. que devia ter mais uns 2 casais. No máximo. Então, assim... Numa época que era de viagem normal, sim, de férias normal. Porque a pessoa fica mais ali naquela... Na muvuca. Não procura sair e fazer esses mas passeios. a Praia do Espelho muito lindo. A gente fez passeio de barco e mergulho no Recife de Fora, lembra? Aí já Recife de Fora já é um pouco mais cheio. É um pouco mais cheio. Mas a gente foi num horário... Então, é um pouco mais cheio naqueles que vão para visitar os corais. Mas igual a gente foi, que é pra fazer mergulho a gente de cilindro. A gente não... Não, assim, a gente foi fazer mergulho de cilindro, ponto, vírgula. O Lincoln foi, eu fui tentar e eu me senti super mal e fiquei só de snorkel. Mas ele gosta de mergulhar, ele é mergulhador, então ele fez e amou. Então, aí eu abro um parêntese para falar que, por exemplo, eu acho que o mergulho vai ser uma ótima opção de pós-pandemia. Quem não se sente
enclausurado ou com, eu tenho essa com essa sensação de sufocamento, enfim, experimente. Mas faz um snorkel. Um snorkel é lindo, você vê muita coisa Experimente, e é libertador. Se você despertar em você esse gosto pelo mergulho, aí a gente recomenda fazer um curso, não é? Para você fazer o mergulho em que a gente chama de espaço aberto, né? Água aberta. E aí, enfim, a gente vai ter um podcast ainda nesse futuro pós-pandemia para falar só sobre mergulho, quais são os melhores pontos de mergulho no Brasil. Como foi minha experiência. Como foi essa experiência, qual o melhor curso para se fazer, quais as melhores escolas. E aí é muito legal. Não é um esporte barato. Nem para todo mundo. Nem para todo mundo. Mas não é algo também que vai falar, nossa, eu vou ficar pobre porque eu vou fazer mergulho. Não. Não. Você aluga equipamento, o investimento que você vai ter inicial mesmo é para fazer um curso, um bom curso. Isso aqui é o mais bacana. E por falar em ser caro, essa região de Arraial, enfim, de Porto Seguro, de Trancoso, tem opções baratas para você e tem também hospedagem mais luxuosa, mais requintada, com conforto, que oferece serviços personalizados ao hóspede. Então eu acho que no pós-pandemia pesquisar o tipo de viagem que você vai encontrar para essa região e quando você se sentir seguro, você vai poder viajar para lá tranquilamente. Você concorda ou não? Uhum, concordo. Muito bem. Detalhe, o aeroporto de Porto Seguro foi reaberto dia 11 de junho. 11 de junho, por sinal. Se você ouviu o podcast lá que a gente falou sobre quando a gente vai poder voltar a viajar novamente, a gente comentou do Beto Carreiro World. Abriu no mesmo dia. É? 11, lembra? Foi Corpus Christi. Dia 12 foi Dia dos Namorados. Então, no dia 11 de junho, acho que foi uma data que o pessoal colocou na cabeça como a data do retorno, né? E o aeroporto de Porto Seguro é bem pequeno. E bem aberto, né? É bem aberto. Para esperar, para guardar. Se eu não me engano, tem uma pegada assim meio cabana. É uma pegada meio rústica. É bem legal. Tem voos normalmente curtos, São curtos, né? Porque os aviões que podem pousar lá não podem ser aviões gigantes. Sim, né? Eu lembro que tem alguns voos internacionais que estavam indo para lá no passado, mas eu não sei se era um voo charter, mas eu acho que eles estavam pensando ou chegaram a trazer gente de fora para conhecer a região. Mas, enfim, tem uma boa infraestrutura, tem um bom aeroporto, você não vai ter medo de pousar lá, nem vai pousar de turbo-hélice, dá para descer com jato super lá, tranquilo. Muito bom. Acho que a Azul voa para lá, a TAM voa para lá, a Gol voa para lá, então todas as companhias aéreas têm voo para Porto Seguro. Por falar em... Diga. Nossa outra opção é o Nordeste como um todo, né? A gente falou especificamente do sul da Bahia, mas o Nordeste em si, né? É uma boa opção para se viajar no pós-pandemia. Assim, então, acho que você vai escolher um destino sem aglomeração, que você tenha um distanciamento social, com opção de aproveitar a natureza, não é? Visitar lugares bonitos, então... vai ser um turismo muito mais contemplativo da natureza do que você ir a museus e a lugares assim, né? Porque, vamos lá, a gente tem a pessoa, por exemplo, ir para Porto Seguro para beijar na boca, para beber, não é ir o na momento. passarela do álcool, naquela não é o muvuca, momento. Por favor. Ou ir para festival de música em Jericoacoara, de música de rave, não é o momento, então, acho né? que assim, não vai ser esse turismo que vai ser o foco agora. Vai ser um turismo para você aproveitar, viajar com um grupo pequeno de amigos ou viajar com a família e só essa família. E focando na natureza. Focando no relaxamento, nessas coisas. Fala no Nordeste, a gente pode dizer de Alagoas. Que a gente adora a Barra de São Miguel, que é do lado de Maceió. A gente ficou no Village lá em Barra de São Miguel. A gente já falou sobre ele no episódio passado. Né? A gente até falou da Minéia, né? Lembra? Minéia, se você tá escutando a gente, olha aqui a gente falando de você de novo. Saudades. Ela respondeu, não respondeu? Respondeu. Além do Village tem o Quenoa. Que também... Que é um resort ali, lembra do Quenoa? Bem bonito, a gente não entrou, mas tem o Iloa. Que esse é o bambambam, o top. Então
Você tem ali em Barra de São Miguel ótimas opções para você se hospedar. Eu acho que o Village já fica é no meio termo, maravilhoso. né? Custo-benefício muito bom. Isso, mas se você quiser mais barato também, você pode ficar em pousadas. Em pousadas. E se quiser top, também tem essa opção. E aí pode fazer igual a gente fez. É uma ótima opção. Você pode pegar o carro e fazer a costa de Alagoas inteira. Dá para você descer Praia do Gunga e até a foz do Rio São Francisco, ou dá para você subir, passar por Maceió, ali visitando as praias até chegar em Maragogi. E se você tiver tempo e fizer um roteiro bacaninha, dá até para subir mais ainda. Ir para Praia dos Carneiros, Pernambuco. Ou chegar até Recife. Não é? Sim. Dá para fazer? Dá. É cansativo? Não. Aí a questão é, alguém que conheça a área, que conheça a região, que consiga montar um roteiro para você, de repente você entra, faz um voo até Maceió e depois faz um voo de volta por Recife, não é? Tem várias opções. Tem várias opções. Então a gente procure seu agente de viagens, que conheça a região para que ele faça um roteiro para você para esse futuro. Ou procure a gente. Entre em contato com a gente ajuda você também, a gente monta um roteiro, você não vai pagar nada por isso não, gente. Pode entrar em contato com a gente. Além de Barra de São Miguel, a gente tem Maranhão, tem a Chapada das Mesas, Maranhão também tem... Eu estava até comentando, eu recebi um e-mail hoje para falar do Maranhão, do roteiro das emoções. Não é? Que é Jericoacoara... Não, Jericoacoara não é Maranhão, né? Jericoacoara é... esse roteiro das emoções é Jericoacoara. Jericoacoara, mas ele é Maranhão. Esse roteiro das emoções é pro Maranhão, vai pro São Luís, de São Luís vai para Barreirinhas, de Barreirinhas ele vai pro Parnaíba, Jericoacoara, Lagoa do Paraíso e termina em Barreirinhas. Então, mesmo não é uma região que eu não conheço. Quem pode falar... Jericoacoara eu não conheço. Jericoacoara você não conhece. Infelizmente não. Mas coincidentemente, eu recebi um e-mail hoje para falar sobre esse roteiro do Maranhão, que é uma opção que estão procurando aí para o pós-pandemia. Para ter uma ideia de preço, 5 noites, mais 2 noites em Barreirinhas, 2 noites em Jericoacoara, você vai pagar aí em torno de R$2.000 por pessoa, já incluindo transporte, incluindo passeio, com hospedagens com café da manhã. Isso, claro, parte terrestre. O aéreo vai depender de onde você vai sair. É a tua saída. E aí normalmente paga como entrada, dá entrada em torno de R$500 e dá para parcelar em 9 parcelas de 180. Então não é nada absurdo de caro e que dá para se pensar, para se fazer no pós-pandemia. A gente tem também Galinhos, no Rio Grande do Norte. Você conhece? Galinhos não. Galinho não? O que você conheceu no Rio Grande do Norte? Natal. Que eu amo. Que você gosta de Natal. Adoro. E você acha que tem alguma opção para se fazer lá no pós-pandemia? Eu acho que lá é só turismo natural mesmo. Eu acho que é uma grande opção para pós-pandemia, porque você vai fazer passeio de dunas, que é dentro de um qual é o nome daquele carro? Jeep. Bugre. Que é você, alguém da tua família e o bugueiro. Então eu acho que não tem grandes problemas de todo mundo de máscara. Mergulhos. Mesmo porque é aberto, né? A gente sabe que essa questão do ar livre, da ventilação, diminui o contágio, o risco de contágio cai lá para baixo, né? Tem todas as praias lindas. Tem resort. Tem a via costeira, que tem uma opção de hoteleira assim maravilhosa, diversificada para todos os bolsos, e tem uma gastronomia muito boa, né? Natal. Então eu acho que Natal é um outro grande destino também. Eu sou fã. É fã. Fortaleza, você acha que é um bom... Eu não gosto de Fortaleza. Eu acho Fortaleza é muito Rio de Janeiro, entendeu?
É que assim, é mais do que você. É o que você já tem hoje. É Rio de Janeiro. Então, assim, você vai trocar a tua casa por um outro lugar que é igual. Sim, então... eu gosto de coisas mais calmas, mais tranquilas. Eu acho que Fortaleza é muito agitado, então é bonito, é lindo. Tem vários lugares para conhecer ali perto? Tem. Mas eu prefiro lugares menores. Assim, isso é preferência. Tem gente que adora sair de São Paulo e ir para Fortaleza e tá ok, né? Inclusive, mais algum lugar do Nordeste que você queira, que você venha à tua cabeça? Ali, Recife, Porto de Galinhas. Porto de Galinhas é maravilhoso. É o que a gente comentou, que é inclusive uma opção de extensão de Alagoas, é ir até Porto de Galinhas. Sim, e se você quiser ir só a Porto de Galinhas, é lindo. E vamos voltar à opção. Você pode ficar numa pousadinha super barata e pode ficar num resort maravilhoso. Então... Tudo vai depender do de que quanto, você, do quanto você quer gastar e o que você está procurando. É um lugar bem legal. Eu gosto. Muito bem. Então, o Nordeste, gente... o guia Vocês já viram que eu conheço mais Nordeste que Lincoln. Então, eu de Brasil eu não falo muito não, porque assim, ela é expert em Brasil. O pai, com ela, pegava o carro e fazia de carro o Nordeste todo, pela costa, então... Meu pai não gostava de ir para o exterior. Então, antes de conhecer o Lincoln, eu só tinha ido uma vez para os Estados Unidos. Só tinha ido para Orlando. Mas tinha viajado muito, Nordeste, Sul e Minas. Então, as nossas viagens... E Espírito Santo, a gente tinha até casa em Espírito Santo. Então, as nossas viagens eram dentro do Brasil. Eu lembro. Guarapari. Amo Guarapari. Praia do Morro. Eu conheço. Viu? Isso ele conhece. Mas a gente não conheceu junto, tá? A gente frequentou na mesma época. A mesma época, a mesma cidade. A mesma praia. A mesma praia, o mesmo quarteirão. E a gente não se conhecia. Pois é, que é o Hotel Nacional ali. E a gente não se conhecia na Praia do Morro. Mas você era piveta. Em Guarapari. Eu era menina. Tinha uns 13 anos. Eu já tinha um pouco mais. 16. Então... Nem olhava pra mim. Era criança, né, gente? Imagina. Então, a gente estava falando que o Guia Panrotas fez uma pesquisa junto com a TRVL, ou seria Travel Lab? Deve ser Travel Lab. Deve ser Travel Lab, mas é um travel que é abreviado. 31% dos viajantes que responderam a essa pesquisa colocaram como primeiro lugar de destino no pós-pandemia o Nordeste. O segundo lugar? O segundo lugar é o Sul. Especificamente a Serra Gaúcha. Especificamente a Serra Gaúcha. Depois a gente fala sobre o terceiro lugar. Já que a gente está falando sobre o segundo lugar, então vamos falar da Serra Gaúcha, da região sul. Adoramos. Para a gente que está observando de longe essa retomada do turismo, a impressão que eu tenho, e eu acredito que você, Leda, tem essa mesma impressão, a região sul foi a primeira a ensaiar uma reabertura para os visitantes. A gente viu já Gramado toda aberta, né? Apareceu até no Jornal Nacional, aquele caso lá do restaurante. Debochando do coronavírus. Situação infeliz que a gente não é. A gente tem certeza que não é como... é como a cidade de Gramado pensa ou queira ser vista ou quer receber os visitantes. Quer receber o visitante. Mas enfim, o que se divulga é o que dá ibope, é o que chama atenção. Então o deboche é o que chamava atenção naquele momento, da mesma forma que o deboche é o que está chamando a atenção do Rio de Janeiro agora. Não é? Sim, com essa casos da do semana Leblon, passada aí do caso do Leblon, né? Eu não sou engenheiro, eu sou jornalista, viu? Mas antes de mais nada, eu sou cidadão. Eu acho que primeiro é uma falta de respeito absurda. Ela não reflete o que a cidade pensa, nem o que Gramado pensa, e nem o que o Rio de Janeiro pensa sobre o turismo ou sobre a retomada de viagem no pós-pandemia. Bom, no mesmo dia que Gramado registrou a primeira morte por Covid, que foi nessa segunda-feira, dia 6, o governo anunciou que a região da Serra Gaúcha passou da bandeira vermelha, que era o indicativo da sexta-feira passada, para a bandeira laranja. O que significa essa essa bandeira laranja? Acho que ele está com um pouco de fome ou saudade de algum restaurante, né? Eu não jantei ainda. O significa que o estágio do risco da região passou de alto para médio. Isso porque até na sexta-feira passada, a indicação que o governo dava era que seria bandeira vermelha.
e aí ficou na bandeira laranja. Ou seja, bom, na prática, a bandeira laranja permite o quê? Permite que restaurantes, hotéis funcionem com restrição. E aí aquela restrição é número de ocupação até 50%, até 40%. Máscara. Então, mas a prefeitura vem fazendo sanitização de áreas centrais da cidade, da rua coberta, das praças, das etnias, das paradas de ônibus, além da frente da prefeitura. Eles estão usando um desinfetante à base de quaternário de amônio, que é considerado de baixa toxicidade. E uma efetividade muito boa. Então, assim, embora a gente acredite que ainda não seja a hora de viajar, Gramado já tem o hotel aberto, recebendo turista, e já foi confirmado o Festival de Cinema na cidade para setembro. Aí tá confirmado. Tá. Aí o Festival de Cinema, pra mim, aí já mora o perigo. Porque como que vai colocar, sei lá, vão colocar 200 pessoas dentro de uma sala fechada, de uma possibilidade de uma tendo coronavírus ali, pode infectar pelo menos 15, né? Que é o que eles falam, né? Não sei o que eles estão pensando para fazer. Eu acho complicado. Não me arriscaria. Bom, ao contrário dessa tendência de querer reabertura, eu acho que um exemplo de preocupação com o bem-estar do turismo e do turista, o bem-estar do turista, é a cidade de Garibaldi. Você conhece Garibaldi? Conheço. A cidade apresentou na semana passada um plano de retomada. Esse plano chama Garibaldi, um brinde a você. Que já é um título simpático. O prefeito disse que a cidade está com a doença controlada, está de portas abertas para receber o turista com segurança e responsabilidade quando o turista tiver a segurança de poder viajar novamente. Então, ela é a capital brasileira do espumante, ela tem rotas turísticas que pode ser feita pelo viajante, pode fazer igual a gente fez, pegar um carro, visitar as rotas, visitar a vinícola. São lugares ao ar livre, são ambientes abertos, dá para visitar o centro histórico sem precisar se aglomerar. Então, tem opções não só em Garibaldi, mas também em Bento Gonçalves, naquela Farroupilha, aquela região ali. A presidente do Conselho Municipal de Turismo, a Mariana Milani, inclusive ressaltou que a cidade vai poder receber o turista quando o turista se sentir seguro para voltar a viajar. E que ela vai estar preparada para desse destino. Eu acho assim que eles não estão estimulando o turismo, mas eles querem receber quem estiver apto a viajar. A mensagem deles é assim: a gente está preparado, estamos com toda a infraestrutura, tudo pronto para atender o turista quando puder voltar a viajar. Sim. Então, a nossa obrigação hoje, a nossa responsabilidade hoje é nos prepararmos para poder atender o turista da melhor forma possível quando puder voltar a receber turista. Sim. Então, para mim, essa é uma atitude muito responsável e Garibaldi, nesse sentido, tá de parabéns. Vamos assim deixar bem claro, quem já foi na região sul do país, a gente enxerga um tipo de, não sei se é educação, mas criação diferenciada do resto do país, né? É diferente. É diferente. É uma criação que não é parecida com o que a gente tem no Sudeste ou Nordeste. Não dizendo que é melhor ou pior, mas eles são mais reservados, eles são mais, né? No sentido de ser mais reservado, por exemplo, já é pior, porque você prefere... Não é, eu tô falando de diferença entre nós dois. Eu tenho uma educação mais reservada, mais sul. Sim. E você tem mais de... Ele fala que eu faço amizade em fila de mercado. Então assim... Na pandemia, com distanciamento de 2 metros. Eu vou dar boa noite, bom dia, boa tarde só. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa... Mas que para esse momento de volta, o ser mais reservado acaba que é mais fácil, né, de lidar. Eu acho. E o Sul, eu acho que eles têm isso, né? De serem mais reservados, terem umas cidades mais calmas, até os grandes centros, né? São mais tranquilos. Eu acho que nesse sentido a região é ótima para receber turista. Eu acho que é só ponto positivo,
enfrentar filas quilométricas no Museu do Vaticano não é o destino certo, o lugar certo para se estar no pós-pandemia. Nem as filas, tipo, no ponto turísticos do Rio de Janeiro. Agora, sentado no gramado da Miolo, em Bento Gonçalves, fazendo piquenique com a sua família. Com a sua família, com distanciamento de 10 metros. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Você é um grande programa. Fechar o olho e se imaginar ali na Miolo, naquele jardim. É maravilhoso. Então ali, a região da Serra Gaúcha é uma região fantástica. A gente está devendo um podcast sobre a Serra Gaúcha. Faremos. Sobre Gramado, sobre Bento Gonçalves, sobre Garibaldi. E a gente quer voltar. Né? Quando a gente voltar à região, a gente vai contar para vocês como que vai ser essa experiência de visitar a Serra Gaúcha no pós-pandemia. Enquanto isso, você aproveita para ler lá no nosso blog o post que a gente fez sobre o Vale dos Vinhedos. Claro, o link você encontra na descrição desse episódio. Você clica no link, você vai direto para conhecer o que a gente tem para contar lá sobre o Vale dos Vinhedos. É muito, muito legal essa região aí dessas cidades na Serra Gaúcha. Bom, subindo um pouquinho, ainda na região sul, a gente tem Santa Catarina. E aí, Santa Catarina, a gente tem... Pensou em Santa Catarina, vem o que na cabeça? A primeira cidade? Floripa. Então, o Costão do Santinho Resort reabriu para o público no dia 5 de julho. Aí eles fizeram ações bem parecidas com essas que estão adotadas no Clube Med e nos outros resorts, que é focar em atividade ao ar livre, focar numa alimentação reformulada com prato individual, distanciamento nas áreas mais críticas, como no caso da piscina. O Costão eu não conheço por dentro, eu só vi por fora, fica ali na região do lado oposto da ilha, ali perto depois do Internacional, e é bem no finalzinho ali, é um lugar mais tranquilo, então você não vai ter problema de lotação, e sem contar que o Costão é super bem avaliado, porque já teve hospedado por lá, já deve ter ouvido até falar dele, não? Sim. Mas não conheço. Você não conhece Floripa? Eu conheço Floripa. Ah, é verdade, você foi pra Floripa. Não conheço Floripa como você, mas conheço Floripa. Eu passei um ano novo em Florianópolis. Eu conheço Floripa. E aí, o Ricardo, meu irmão, ia muito pra Floripa. Eu era muito nova quando eu conheci Floripa. Aí, eu não sei como é que vão estar lá agora os rodízios de... Rodízio não. Sequência de camarão, eu não lá comi. Agora. Mas tinha algumas atividades, pular de parapente, então eu não sei como é que vão estar essas atividades aí nesse retorno no pós-pandemia. Não consigo imaginar como vai estar. Mas o resort é uma boa opção. Ideia, né, para se ter uma ideia de que a região já está pensando em retomar um crescimento, né? Retomar um crescimento, não. Retomar o turismo. Além de Floripa, uma outra região de Santa Catarina que também se prepara para receber, que é um destino de família, que tem também enfoque ao ar livre, é a região do Caminho dos Príncipes. Que aí, Caminho dos Príncipes, a cidade mais importante é Joinville. Você conhece? Joinville eu conheço. Essa região ali é chamada de Caminho dos Príncipes. Sabe por quê, Caminho dos Príncipes? Não. Você fala, não é? É porque... Por quê? Embora ela seja uma região que, na verdade, foi uma região de imigração, claro, fortemente alemã, não é? Você fala em Santa Catarina, você já pensa Oktoberfest, não é? Alemão. Até o século XIX, ela era uma região portuguesa, né? E essas terras da região de Joinville foram dadas de dote no casamento do príncipe de Joinville com a princesa Francisca Carolina. Então, a princesa Francisca Carolina, que era filha de Dom Pedro II... Era irmã. A irmã de Dom Pedro II... Tô sabendo mais que ele. Pois é. O pai deu de dote a região pro casamento dela, porque assim, as mulheres nobres, quando casavam antes, você, junto com a mulher, você tinha que pagar o casamento, né? Espetáculo. Então o homem recebia a esposa mais dote. Mais terra. E essa região de Joinville era uma região que era do dote, então por isso que é Caminho dos Príncipes.
As cidades do Caminho dos Príncipes é a Araquari, Barra do Sul, Barra Velha, Campo Alegre, Corupá, Garuva, Guaramirim, Itapuã, Jaguará do Sul, Joinville, Maraçanduba, Rio Negrinho, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São João do Itaperiú e Schroeder. Eu não falo alemão, gente. Eu só conheço Joinville. Você só conhece Joinville. As outras são cidades pequenas, né? Mas é uma região legal, porque assim, tem muita atividade ao ar livre para conhecer. Nesse caso, eu acho que vai ser bem um turismo regional mesmo. Das pessoas pegarem o carro, que são de Santa Catarina, que são do sul do Paraná, e irem para lá. Mesmo porque você teria que pegar um voo até Floripa ou até... Eu acho mais viável quem é de Santa Catarina ou do Sul e pegar o carro fazer. Eu acho que o mesmo vale para o interior de São Paulo. Dificilmente vai ter gente de outro estado que vai para São Paulo para ir visitar o interior. Mas é uma ótima opção para quem é da capital. E aí a gente vai pensar, além do Clube Med, que é facinho de se ir de São Paulo, de carro, né? Que é em Mogi. Que é em Mogi das Cruzes, que inclusive, para você ter uma ideia, é o mesmo DDD de São Paulo, é 11. Para ter ideia dessa proximidade. Não é, mas é quase uma grande São Paulo. É mais perto do que, por exemplo, ir para Jacareí ou ir para São José dos Campos. Quais as opções de turismo que a gente vai pensar no interior? De São Paulo. Que implica em maior distanciamento, que implica não ter aglomeração, e aí os resorts, os hotéis fazenda, acabam sendo uma opção. Então, além do Clube Med, que a gente falou no início do episódio, São Paulo tem uma ótima infraestrutura, tem hotéis e resorts para atender nesse pós-pandemia, tem o Tauá Atibaia, que a gente já falou inclusive no nosso site, tem um review lá, tem um post para falar sobre o Tauá, que fica em Atibaia, que é uma ótima opção para ir com criança, e tem o Mavisa Resort, que fica em Cesário Lange. Você tem ideia de onde é Cesário Lange? Não. Pegando a Castelo Branco é que a gente vai para Bauru. Pegando a Castelo Branco, depois de Botucatu, antes de chegar em Pardinho. Já me perdi. Pardinho, onde tem o posto que a gente eu sou para carioca. Pra comer. Ali é Cesário Lange. É rápido, 1 hora e pouquinho você tá em Cesário Lange. E tem esse resort, também é uma boa opção para se hospedar com criança. A gente não conhece o Mafsa, quem sabe eles nos chamam para ir conhecer lá como é que funciona. Eu acho que assim, destino com criança, essas duas são ótimas opções. E aquele que minhas primas sempre vão? Qual o nome? Trilha sonora de... né, vinhetinha de qual é o nome, não sei, não faço a mínima ideia. Aquele que a Paula e a Isaura sempre... sim, elas vão no Hotel Mazarope. Hotel Mazarope, que fica em Taubaté, entre Rio e São Paulo. Então, é uma opção que dá pra ir de Rio, e dá pra ir do Rio e dá pra ir pro São Paulo. Tá vendo que a carioca é que tem que lembrar das coisas que existem em São Paulo. Sabia que não veio na minha cabeça o Hotel Mazarope? Tá vendo? Tá. Já que a gente vai falar de Hotel Mazarope, tem que falar também de Campos do Jordão. Eu acho justo. Campos do Jordão é lindo. É uma região que acho que dá pra... É muito parecido com Gramado. A gente ficou lá no Matsubara, no Hotel Matsubara, você lembra? Que já é um hotel que já preza por poucos hóspedes. A gente, por exemplo, só encontrava com as pessoas no café da manhã. Não tinha bem longe, né, as mesas, assim. Não tinha ali uma socialização. Era uma coisa assim bem intimista. É um hotel com uma pegada japonesa, então tem uma lagoa bem de legal. carpas. É bem legal. E tem transporte pro centrinho. Tem transporte ali pra Capivari. Que é o centrinho. Isso. É que não é o centro da cidade. Mas é o centrinho do turista. É o centrinho do turista. Ali é onde pode comer, ter mais beber. Né? Mas eu acho que vão começar a ter os cuidados de todos os lugares, né? Já que a gente veio para esse lado, você falou de Mazarope. Eu lembro que eu falei que a gente tinha um terceiro destino que era muito citado nessa pesquisa, que é muito citado não. O terceiro destino citado nessa pesquisa que o Panrotas fez. A minha cidade, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu não sei se ele foi citado como cidade ou foi citado como estado. Mas, de qualquer maneira, esse é um destino que a gente conhece bem.
é a cidade que a gente vive. E aí eu pergunto, o Rio está preparado para voltar a receber turista? Eu acho que não. A minha resposta sincera? Não. Depende. É? Pra mim, não. Eu acho que depende. Um exemplo de lugar seguro para se visitar, por exemplo, é o Jardim Botânico. Sim, porque é ao ar livre. Eles ficaram fechados durante 4 meses e reabriram hoje. Dia 9. Hoje foi reaberto. Hoje, 9 de julho, quinta-feira, 9 de julho de 2020, o Jardim Botânico reabriu. Reabriu exclusivamente com reserva pelo site, só para a área aberta. Eles estão super preocupados com essa questão da lotação. Espaço fechado. Você lembra do Orquidário? O Orquidário não tá fechado, aberto. o museu tá fechado. Eu li sobre. E aí os bebedouros estão interditados, estão lacrados. Corretíssimo. Então, além dessas áreas de passeio ao ar livre que são tantas, né? Dá para passear com segurança ali, muito bem. Tá aberto também o arboredo, o cactário e o bromeliário. Que é tudo aberto. É tudo aberto. Então, se você quiser comprar seu ingresso e fazer seu agendamento, jbrj.gov.br para eles poderem fazer o controle da lotação. Eles já fazem normalmente esse controle de lotação. O Jardim Botânico não é um lugar que vai deixando entrar, não. Eles brecam mesmo. Sim. Sempre fizeram isso. Porque o objetivo deles é você ter prazer em estar num lugar de paz, de sossego, de tranquilidade. E com muita vou contar, gente. A primeira vez que eu fui no Jardim Botânico, eu fui no dia 8 de agosto. Meu aniversário. Que foi aniversário da Leda. E ela foi no Jardim Botânico e desligou o celular para que ninguém ligasse para ela ter um momento de paz. Que é o objetivo do Jardim Botânico. Então, assim, nesse dia foi um dia que ela passeou com tranquilidade, sem ser perturbada por ninguém durante o dia. Por tecnologia. Aí, à noite, depois que ela voltou, aí é que ela religou o celular e falou com as pessoas que a amam e que desejavam desejar para ela. Desejavam desejar foi complicado. Que queriam desejar um feliz aniversário. Então eu tenho muito na cabeça o Jardim Botânico, que foi essa primeira visita. E aí o Jardim Botânico é um lugar que a gente ia muito, né? Tira foto, como a gente fala, né? Tira foto de passarinho. Né? Então é um lugar muito lindo para se fotografar. Mas não conhecemos o Parque Lage, que é do lado. E que é mais muvucado, né? O Parque Lage tá aberto, eu nem sei se tá aberto. Acho que ainda não. E outro lugar que não está aberto é o Trem do Corcovado, que não tem previsão de abertura. Eles não me responderam, tá? Eu perguntei para eles se eles tinham alguma previsão de reabertura, algum protocolo, se eles estavam estudando algum protocolo, porque a questão ali é o trem, né? É o trem, e depois chega lá são os elevadores, porque podem até interditar o elevador, mas vai ter a escada rolante. E aí, como é que é a higienização? Como é que a higienização? Então, não sei, eu perguntei para eles, eles não me responderam. No Shopping Leblon, que foi um exemplo de cuidados aqui no Rio de Janeiro, eles têm uma pessoa em cada escada rolante higienizando aquele passador da escada rolante constantemente. Então, não sei, o bondinho do Trem do Corcovado, se vocês me escutarem, me ouvirem, um dia me responderem, eu faço uma atualização no episódio futuro para falar sobre isso. Mas o que eu posso dizer hoje é que eles não querem que você, viajante, saiba o que eles estão pensando sobre o futuro. Em compensação, o Pão de Açúcar, o bondinho do Pão de Açúcar disse que só vai reabrir quando a prefeitura e o estado autorizarem. E aí eles vão reabrir com protocolos de higiene. Por que eles falam prefeitura e estado? Porque aqui no Rio de Janeiro estão havendo orientações distintas do governo e da prefeitura. Então, às vezes o governo está falando não pode ter ninguém na praia. E a prefeitura fala, não, já pode ter gente na praia. Então é por isso que eu acho que o Pão de Açúcar colocou os dois. Mas no caso do Rio, acho que prevalece o que a prefeitura determina. Eu escutei uma advogada falar que prevalece a medida mais restritiva. Muito subjetivo. Sim. Então,
Rio de Janeiro que a gente pode falar é isso, que tem de por enquanto. Tá tudo fechado, não tem nada aberto. Os restaurantes estão abertos. Estão reabrindo com os bares estão bombando. Então, assim, na minha opinião, não é o lugar passem no Leblon, não passem no Olegário Maciel. Não é o lugar para se visitar hoje o Rio de Janeiro. Fique em casa. Se você é carioca, não saia de casa. Só o estritamente necessário. Trabalho, que não tem como fazer, farmácia, mercado, e é isso. E fora da cidade, como é que está o turismo? Bom, os hotéis da região de Penedo já estão ensaiando retomada. Por incrível que pareça, vários deles estão, inclusive, sem disponibilidade de vaga para quem quer reservar para a semana seguinte. Por exemplo, o Spa Rituale, que ficou fechado apenas 40 dias. Enquanto tem lugar aí fechado por 3 meses, o Rituale ficou 40 dias fechado, já reabriu e não tem vaga. A lotação dele, quer dizer, claro, tá com uma lotação restritiva, só uma parte, eles chamam de lista VIP. Você tem que se inscrever numa lista VIP para essas poucas vagas que foram abertas. Então essas poucas vagas estão esgotadas. E se não me engano, ele é vegano ou vegetariano? Ele é vegano? Eu acho que é vegetariano porque tem mel, né? Ah, é verdade. Então ele é vegetariano, porque ele tem algum mel. Alimento, mas o único alimento de origem animal que ele utiliza é o mel. Eu particularmente eu não sei. Eu precisaria ir lá para saber se eu vou gostar, porque a ideia que eu tenho é que é um lugar que para mim não seria legal não. Eu preciso de carne, eu preciso de proteína. O Lincoln precisa de proteína. Como fala em São Paulo, precisa de mistura. Precisa de mistura. Um outro exemplo é a Pousada do Lago. Pra você ter uma ideia, na segunda-feira a Pousada do Lago já não tinha mais vaga para o final de semana, esse que vem agora. Eles me responderam que não tinha vaga e foram cordiais, mas enfim, é um outro exemplo de que essa região de Penedo tá movimentada. Tá aquecido, o turismo tá aquecido. Mas por incrível que pareça, a cidade tá fechada. Tem bloqueio na cidade. É isso que eu ia falar. Hoje eu recebi, eu acompanho muitas lojas da Rua Tereza, em Petrópolis. E elas estavam falando que tem um bloqueio sanitário para entrar na cidade, também? Em Petrópolis também. E agora, as lojas precisam que as pessoas cheguem a Petrópolis para poderem comprar, né? E agora todas as pessoas que quiserem entrar em Petrópolis vão passar nesse bloqueio sanitário. Eles têm que estar com um formulário preenchido e com a indicação de que vão visitar uma loja. Então eles têm que agendar com uma loja. Podem ir em todas, mas tem que agendar com uma das lojas e preencher esse formulário e entregar nesse bloqueio sanitário. No caso lá de Penedo, esse bloqueio também, para você passar no bloqueio, ou você tem que ser morador da cidade, ou você tem que apresentar lá a reserva de que você vai para tem algum hotel, lugar. E aí você tem que mostrar a reserva do hotel que você tem. Esse ticket de entrada da Rua Tereza, se você é visitante da Rua Tereza, é necessário preencher as seguintes questões para entrada e compra: nome, identidade, data, placa do carro, número de pessoas e o nome da loja. E eu acredito que também você tenha que deixar algum contato para caso aconteça algum surto de contaminação. Petrópolis foi uma cidade que a assessoria de imprensa me respondeu. A assessoria de imprensa lá do turismo de Petrópolis me disse que a cidade não tem previsão de quando vai receber turista. Todos os eventos na cidade estão suspensos. Os atrativos turísticos, incluindo os museus, estão todos fechados, sem previsão de retomada. Não, essa é uma ação específica da Rua Tereza. Então, por fim, a gente falou já de 7 opções de destino, a gente está indo para a 8ª. A 8ª é? Sul de Minas. Sul de Minas. Sul de Minas aí é Poços de Caldas, Monte Verde, que na verdade Monte Verde não é uma cidade, é um distrito de Camanducaia. Gente, Monte Verde é uma rua, basicamente. Tô mentindo? Sim, é uma rua de comércio rodeada de hotéis. Mas é uma rua. É igual Penedo. Penedo é uma rua. E além de Monte Verde e Poços de Caldas, tem também o Roteiro das Águas.
São Lourenço, Caxambu, que é Lambari. uma região que você conhece muito bem, né? Eu passei minha infância em Lambari. Então a região também se prepara para a retomada, sempre pensando, é o que eles dizem também, na segurança e em protocolos de limpeza. Bom, o que a gente pode perceber nas conversas que a gente teve com essas lideranças de turismo de todas essas regiões é o que é unânime, né? Que é comum a todas. É a preocupação de levar ao viajante uma sensação de segurança, tanto para o turista quanto para os profissionais que trabalham diretamente com turismo. E para o morador, né? Para também não prejudicar o morador, Sim. né? Então é um sentimento unânime que a reabertura em um momento ainda de descontrole de contágio não é o melhor caminho, e as cidades que tentaram essa reabertura precoce tiveram um aumento de casos do Covid. Então é quase unânime que as viagens vão ser uma opção em primeiro lugar quando o viajante estiver seguro e quando for possível viajar, e em segundo lugar respeitando esses protocolos de segurança que a gente já falou nos episódios anteriores desse podcast, desde que a pandemia começou, que é o quê? Ocupação reduzida dos hotéis, medida de distanciamento, protocolo de alimentação que dificulte o contágio entre as pessoas e passeios e destinos que não causem aglomerações e que reforcem o distanciamento. E é nesse sentido que essas cidades se preparam para retomar esse turismo no pós-pandemia. Sabe outro hotel que é no Rio, né? Que eu lembrei, o Hotel Vilarejo, em Conservatório. Vilarejo em Conservatório, já está vendendo inclusive pacote para o Natal. Eles abrem agora, dia 16 de julho. A minha dúvida com relação ao Hotel Vilarejo é que eles trabalham com sistema de buffet. Eles não esclarecem, eles reformaram toda a cozinha e a parte do refeitório. Eles tiraram mais de 40% das mesas do restaurante, mas ainda não falaram, porque eu acompanho eles nas redes sociais, eles ainda não falaram como que vai ser o protocolo da alimentação, se vai continuar sendo buffet, ou se vai ser buffet, mas com uma pessoa servindo, que eu acho que é o mais provável, que aí ninguém tem contato com a comida, né? Uhum. É só aquele funcionário que vai pegar aquela colher e que vai colocar no seu prato sem contato nenhum. Então eu acho que é o mais provável que eles devem fazer, porque o grande diferencial deles é a comida caseira mineira, né? Sim. Então eu acredito que sim, mas eles já vão retomar agora dia 16 de julho. O Vilarejo é uma ótima opção de passeio com criança. Para quem tem criança, eu acho que não existe opção melhor existe. Aqui. Qual? Clube Med. Não, sim, eu tô falando muitas crianças. Você tem, sei lá, 3 filhos, não tem uma grana para pagar num Clube Med. Eu acho que o Vilarejo é uma grande opção. O Vilarejo tá muito... O Lincoln acha que o preço do Vilarejo é muito parecido com o Clube Med. Eu acho, e assim... Mas quem gosta de conservatória... E o Vilarejo é um inclusive de verdade também, né? Também. Porque tá incluído as bebidas. Tudo. Tem vinho, tem cerveja. E tem licor, tem cachaça. E tem comida o tempo inteiro. Tem comida o tempo inteiro. É um lugar que, se você quiser engordar, pode ir. Tem fazendinha. Você vai fazer amizade, tem tirolesa. O Lincoln fez amizade com vaquinha. Tem tirolesa. É bem interessante. Então, gente, é claro que essa lista não se esgota nesses 8 destinos. O que, na verdade, a gente quis dar a você a sensação de que quando você estiver preparado para viajar, ou seja, quando o risco de viajar em tempo de pandemia for aceitável para você, você vai ter destino que vai ser próximo e que vai te trazer essa sensação que apenas viajar proporciona. E ao que tudo indica, essas viagens de proximidade, essas viagens que resgatam lugares próximos, são a tendência para o restante de 2020 e para o ano que vem. Então, escolha voos curtos, viaje com o seu próprio carro, procure destinos e lugares que estejam conectados com o seu modo de ser, de viver e de viajar. E, por fim, escolha realmente muito bem o seu destino para você não acabar trocando a sua quarentena em casa por fazer uma viagem que vai acabar sendo uma quarentena para você também.
Você vai trocar a sua casa por um outro lugar que você vai ficar confinado, que não é o lugar que você gosta. Então eu acho que procurar o destino que esteja dentro desse seu espírito de viajar é que vai ser a grande pegada para você poder escolher quando e onde voltar a fazer viagem. Alguma coisa para acrescentar? Não. Na semana passada, a gente falou que essa temporada estava chegando ao fim, vocês lembram? Pois é. A previsão inicial nossa, quando a gente montou a primeira temporada, era que a gente lançasse 26 episódios. São 52 semanas, então eu sempre tive na cabeça que seriam 26 episódios nessas 52 semanas que tem um ano. Dentro desse raciocínio, esse, que é o episódio 25, seria o penúltimo episódio dessa temporada. Concorda? Porém, com o advento da pandemia, a gente acha que não é a hora ainda de encerrar essa primeira temporada e continuar a levar para vocês informações que sejam relevantes para esse momento e não um número pré-determinado de episódios. Então a gente não vai poder definir ainda quando essa temporada vai acabar, e esse momento é importante para a gente publicar sempre o que a gente acredita que é necessário para você. Então a gente vai continuar tendo novos episódios, mesmo que não seja toda semana, mesmo que a gente tenha aí um gap, um intervalo, mas se você assina o nosso feed, se você assina o podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pela Apple Podcast, pelo Google Podcast, ou se você ouve no Right Radio, você recebe automaticamente todo episódio novo que a gente publica. Se você ouve nossos episódios no YouTube, se você está inscrito e clicou no sininho, você também vai receber as notificações de novos episódios. Certo? Certo. Alguma observação? Não. Não? Então, lembrando que para falar com a gente é muito fácil. Você pode mandar um e-mail para podcast@viajanterei.com.br ou mandar uma mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, que é o 55 21 97 925 4747. Isso. Você também encontra a gente nas redes sociais, é só procurar por Viajante Rei no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Pinterest. Então, você entra lá na rede social, procura Viajante Rei, você acha a gente. Lembrando também que o link para todos os lugares citados aqui você encontra na página desse episódio no site do podcast, viajandonamaionese.com.br. E se você quiser explorar o conteúdo no nosso blog, que a gente falou na semana passada lá, e conhecer os lugares que a gente já visitou, os textos que a gente publicou, é só você acessar viajanterei.com.br, certo? Muito certo. Então, viajante, até o próximo episódio e fiquem com Deus. Se cuidem, fiquem em casa e até o próximo episódio. Tchau, viajante.